Olá, personas! Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esta é a aula 6 da série Análise Combinatória. Vamos falar de anagramas com letras distintas, ou seja, não há repetição, não há letras iguais em cada palavra. Antes de tudo, anagrama é cada uma das palavras que podem ser formadas com as mesmas letras de outra palavra, sem necessariamente ter sentido como palavra. Os anagramas foram muito usados no passado como códigos de mensagens secretas. Hoje em dia ainda são usados como códigos de computadores e jogos. Vamos ver aqui como se formam alguns anagramas de algumas palavras. Eu escolhi aqui algumas palavras sem repetição de letras, porque existem também anagramas com repetição, mas isso fica para uma próxima aula, é um caso à parte. Uma palavra com 2 letras, palavra com 3, com 4 e com 5 letras. Primeiramente, a palavra com 2 letras, podemos até distinguir quais são os anagramas além de ter a quantidade. Então, por exemplo, com a palavra I, a própria palavra I já é um anagrama. Eu vou trocar de lugar as letras, vou fazer uma permuta, por isso, anagrama também é uma permutação. Então, qual é a outra palavra que eu posso ter trocando de lugar aqui? Pode ser ia. Veja que não tem mais possibilidades aqui. Então, quantos são os anagramas da palavra I? São 2. 2 anagramas. Vamos ver agora com a palavra ser. A palavra ser já é um anagrama. Então, o que eu posso fazer? Eu costumo seguir uma certa organização aqui, para não me perder na quantidade de opções, para ter certeza que estou contemplando todas as opções. Por exemplo, eu vou fixar aqui a primeira letra e vou trocar de lugar as outras duas. O R troca de lugar com o E. Está aqui. Veja que eu não tenho mais opções de ter a letra S em primeiro, tendo uma palavra diferente. Não tenho mais. Então o que eu faço? Agora é a vez da letra E ficar em primeiro. Então eu troco aqui, E vem para cá e o S fica no lugar do E e o R permanece. O que eu faço agora? Eu fixo este E aqui e troco de lugar as outras duas. Veja que eu não tenho mais opções com E em primeiro. Palavras começando com E, não tenho mais opções aqui. Agora é a vez da letra R ficar em primeiro. R vem no lugar para cá. É como se estivesse empurrando aqui para lá o S, E. E fixando o R, trocando de lugar E com S. Vejam que também não tenho mais opções de palavras que começam com R, senão vou repetir e não pode repetir. Então, quantos são os anagramas? São 6. E, aliás, temos aqui também quais são esses anagramas. São esses aqui. Então, a palavra pode ter sentido ou não. É como se fossem códigos, senhas e assim por diante, tá bom? Então, aqui são 6 anagramas. Agora, se eu fizer a mesma coisa com a palavra 2, já vai aumentar bastante a quantidade de anagramas. E principalmente com a palavra palco, que tem 5 letras, vai aumentar muito. Então eu preciso de uma estratégia um pouco mais eficiente que me permita calcular a quantidade de anagramas, não importa a quantidade de letras. Então, por exemplo, aqui, ainda com a palavra ser, ela tem 3 letras e todos os anagramas originados dessa palavra terão 3 letras também. Então vejam que na primeira posição eu posso ter o S, o E ou o R. Eu posso ter
3 opções aí na primeira posição. Palavras que começam com S, com E ou com R. Então, são 3. Uma vez que eu escolho uma palavra que comece com S, não pode aparecer mais S nas outras opções. Então, aqui, ó, colocando aqui novamente ser, só para visualizar bem. O S, se eu escolher o S, vou representar assim. Lembrando que poderia ser qualquer uma das 3. Poderia ser o E ou o R, não tem problema. O S não pode mais aparecer nas outras posições. Sobram quantas opções? 2. E se eu escolher o E para ficar na segunda, ele não pode aparecer mais na outra posição. Sobram quantas? Sobram 1. E aí, pelo princípio fundamental da contagem, eu tenho 3 vezes 2 vezes 1. E ainda, se eu fizer aqui, por exemplo, um outro esquema, assim, ó, seguindo o diagrama de árvore, olha só, começando com S, eu já não posso ligar com esse S aqui. Vou ligar com esse E aqui. Este E eu não posso ligar com esse S, porque já tem, e nem com este E. Veja que eu vou ligar com o R. Vejam que esta opção E só se liga com uma única opção na próxima aqui. O S eu também tenho uma outra opção, eu posso ligá-lo com o R. E o R, eu só vou ter uma opção aqui, ó. Eu não posso ligar com o R e não posso ligar com o S porque já tem aqui. Então eu vou ligar com o E. Então observe que vai acontecer a mesma coisa com o E. O E eu vou ligar com o S e com o R. Percebe que são 2? O R também eu vou ligar com o E e com o S. E da mesma forma, cada um deles só vai ter uma opção. Por isso, aqui fica assim. Eu vou ter 3 opções aqui. Uma vez escolhida uma dessas opções, eu terei 2 aqui, tá vendo? Pelas setinhas. E cada uma destas 2 opções só tem uma opção aqui na terceira posição. Por isso, nós caímos aqui nessa situação. E este esquema aqui é um resumo, tá? É um atalho bem resumido desta ideia de diagrama de árvore. Imagine se nós fôssemos fazer todas as setas aqui. Ficaria um emaranhado enorme. Então, essa estratégia é mais adequada. Então, princípio multiplicativo do mesmo jeito. Tranquilo, né? Então, por isso, para a palavra 2, então, fazendo pelo princípio multiplicativo aí, isto é uma permutação simples. Então, palavra 2, nós temos aqui, são 4 palavras de 4 letras. Então, 2, eu costumo fazer assim. Se você não quiser, não precisa, é só para melhor visualização. Você vai pegando o jeito, você vai fazendo da forma que você achar melhor, eliminando algumas passagens, se você quiser, não tem problema. Então veja, são 4 opções aqui na primeira. Pode ser qualquer uma das 4. Uma vez escolhida, escolhendo o D, por exemplo, não pode usar mais aqui. Sobram 3, tá vendo? Uma vez escolhida uma das 3, pode ser qualquer um dos 3 aqui. Escolheu o O, por exemplo, não pode aparecer mais nas outras posições, sobram 2. Escolhida uma das 2, o I, por exemplo, não pode aparecer mais aqui, sobra 1. E aí fica 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. Já pensou ter que fazer nesse esquema aqui 24 palavras? Então veja que aumentou bastante, não é? 6 para chegar no 24 vezes 4, porque até aqui, olha só, 3 vezes 2 vezes 1 seriam palavras com 3 letras. Aumentou uma letra.
quadruplicou, vezes 4 aqui, com 4 letras, tá bom? Agora, fazendo com a palavra palco. É uma palavra de 5 letras, então vou colocar aqui o espaço de 5 letras. Eu tenho então aqui, ó, para simplificar, nós já pegamos a ideia com 3 letras, 4 letras. Já vimos que usando uma das 4 sobram 3, usando uma das 3 sobram 2 e assim por diante. Aqui, na palavra palco, são 5 opções aqui para começar. Qualquer uma das 5 pode ocupar a primeira posição. Então são palavras que começam com P, com A, com L, com C ou com O. São 5 opções. Uma vez escolhida uma delas, P, por exemplo, só vai sobrar aqui A, L, C, O aqui. Ou seja, 4. Escolhida uma delas aqui, uma das 4, sobram 3. Escolhida uma das 3, sobram 2. Escolhida uma das 2, sobra 1. E aqui, então, nós temos 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Observe que 3 vezes 2, 6 vezes 1, seria uma palavra de 3 letras. Aumentou uma letra, 4 vezes mais. Aumentou mais uma letra, 5 vezes mais. Então, imagine se fosse uma palavra de 6 letras, seria o 6 vezes aqui. Esse valor aumentaria 6 vezes e assim por diante. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120 vezes 1, 120. Então aqui equivale a 120 anagramas da palavra palco. Seguindo aqui, agora veja aqui, ó, deixa eu colocar por baixo para ficar melhor. Dos anagramas da palavra palco, quantos tem A? Começam com C. Então aqui já é um pouquinho diferente, já tem algumas condições. A palavra palco tem 5 letras, colocando aqui. A condição começa com C. Então é um grupo apenas. Colocar o C aqui. Quantas opções? Uma só aqui. Agora, observe, deixa eu escrever aqui para ficar melhor a visualização. Que aí você pode, caso não esteja entendendo, pela visualização você começa a perceber. É obrigatório começar com o C. Então já não posso usar C em nenhuma das outras posições. Então já descartei aqui, já tirei, para não ter a repetição e não pode ter repetição. Vejam que sobraram quantas opções aqui? 4. 4 opções sobraram aqui. Escolhida uma delas, vamos supor que seja a letra P, pode ser o A, o L ou o O, dá na mesma. Não pode aparecer mais nas outras posições. Então sobram quantas? 3. Escolhida uma das 3, pode ser a letra A, por exemplo. O A, esta letra escolhida que vai aparecer aqui, não pode aparecer de novo, porque não pode ocupar 2 lugares ao mesmo tempo, 2 ou mais lugares. Então sobram quantas opções? 2. Escolhidas uma das 2, L, por exemplo, não pode aparecer mais aqui. E ficando apenas uma opção no último lugar. E aí, pelo princípio fundamental da contagem, 1 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, vezes 1 é elemento neutro. Então 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. São 24 anagramas que começam com a letra C. Então percebe que são 5 grupos de 24 com as demais letras, que começam com a letra P, também são 24, com a letra A também são 24 e assim por diante. Agora aqui, ó, outra condição. Agora a condição é que não pode terminar com a letra O. Então fazendo um esqueminha novamente, esse esqueminha facilita bastante para a gente garantir que está contemplando todas as possibilidades e opções. Então aqui 5 espaços para 5 letras, palavras de 5 letras. Vou colocar aqui novamente, ó, palco, assim para todos.
como estou apresentando como resolve esse primeiro exercício. Fazer completinho. Os demais, pegando o jeito, você pode eliminar algumas passagens se quiser. Então aqui, veja, como está falando que não pode terminar com O foco está aqui no final, então nós vamos começar pelo final aqui pela direita. Eu já vou eliminar o O aqui, ó, não pode ter esse O nesse final aqui. Então quantas opções ficam para o final? A palavra pode terminar em P, em A, em L ou em C. Então ficam 4 opções. Agora, vejam que vamos usar uma das 4 aqui, né? Vai terminar com uma delas. Terminando com P, por exemplo, significa que este P não pode mais aparecer nas outras posições anteriores. Então sobram quantas opções aqui, ó? Percebe que são 4 também, por quê? O O não poderia usar aqui no final, mas pode usar aqui. Tá bom? Então são 4. Das 4 opções, vamos escolher uma delas. Uma delas vai ocupar essa posição aqui, qualquer uma das 4. Vamos supor que seja A. Então, escolhendo o A aqui, ele não vai poder mais aparecer nas outras posições. Sobram quantas opções aqui para esta posição? 3. Vamos supor, e uma das 3, vamos supor que seja o L. Poderia ser o C ou o O, não tem problema, só uma representação aqui. L não pode aparecer nem aqui nem aqui. Sobram quantas opções? 2. Vamos supor que seja o C, pode ser qualquer um dos dois. Qualquer uma das 2 letras. Não pode aparecer mais aqui. Sobram quantas opções? 1. Percebe que foi trás para frente. Mas como na multiplicação a ordem dos fatores não altera, o produto não tem problema. Então fica 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 4. 1 vezes 2, 2, vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. 24 vezes 4, 4 vezes 20 dá 80. E 4 vezes 4, 16. 80 mais 16 dá 96. Eu poderia fazer de outras formas. Por exemplo, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 2 dá 32. 32 vezes 3, 96. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 4, 48. 48 vezes 2, 96. Não tem problema. Tá? Então, percebe-se que pela ordenação aqui, de um agrupamento de letras, nós temos então uma permutação simples. Então, temos um agrupamento de letras ordenado. No caso, são letras distintas. Por isso, chamamos de permutação simples. O simples aqui significa que não pode haver repetição de elementos. E a permutação é a troca. Então, como se fosse uma fila, vão se revezando na fila e temos opções aí diferentes. Possibilidades diferentes. Tá legal? Então, tá aí. Anagramas com letras distintas, que nada mais é do que uma permutação simples. Até a próxima aula. Forte abraço!